Seja muito bem-vindo ao MP Talk. Com muito prazer, com muita honra, eu me chamo Mariana Pinheiro e eu quero que você, a partir de agora, clique aqui ó, no inscreva-se, porque esse programa é diferenciado, meu amor. Eu tenho uma agência de marketing há mais ou menos 4 anos, onde eu prego e eu vivo intensamente a cada dia a transformação do meu CPF para o meu CNPJ. Eu acredito muito na transformação da marca através da sua própria vivência e extrair a sua essência para sua marca, o seu jeito, seus valores. E hoje eu trago um convidado muito especial, o nosso patrocinador oficial, o doutor Fabrício de Souza, responsável no Laboratório Vida. A palavra é toda sua, seja muito bem-vindo. E é muito especial tê-lo e ele vai contar o porquê que ele está nesse primeiro episódio. Primeiro episódio assim, né, doutor? Obrigado pelo convite. Não é o primeiro episódio, né? Na realidade, há um ano atrás a gente iniciou um processo de divulgação da imagem da pessoa que fazia acontecer o produto, que era o Laboratório Vida, né? E surgiu de uma necessidade de colocar e de mostrar o profissional e o ser humano que estava por trás de uma ideia. O Laboratório Vida nasce há 15 anos atrás. A profissão que eu escolhi e o amor que eu tenho pelo que eu faço, vamos lá, 1994, foi a primeira vez que eu coloquei a mão num tubo de ensaio, em que inicio um processo de realização de algo que meu pai já fazia. Meu pai já era patologista clínico, minha mãe técnica de enfermagem, minha tia também trabalha na área de laboratório, minha avó era enfermeira, então assim, a família está sempre dentro dessa área. Eu inicio numa fase arcaica do laboratório, uma fase arcaica do início de processo de diagnóstico, o que eu agradeço muito por ter feito parte desse processo, porque moldou o profissional que eu sou hoje. Eu digo que pessoas que começaram na época que eu comecei dão muito valor com a tecnologia e das coisas que hoje existem, não pelo fato de que você tem facilidade para fazer, mas pelo fato de que você, com o conhecimento que adquiriu lá atrás, consegue ter uma validação do que está sendo proposto hoje pela tecnologia. Né? Já aconteceram situações em alguns plantões em que equipamentos falham e ainda existiam máquinas analógicas que estavam à disposição e que eu consegui fazer e realizar alguns exames em um caso específico que acabou salvando vidas de pacientes que estavam em processo de tratamento de infarto, e eu consegui resolver e fazer e entregar o resultado de enzimas para o médico para que ele pudesse fazer a medicação e tirar aquele paciente daquele quadro. Se fosse uma pessoa atual, biomédica, recém-formada, talvez não teria esse conhecimento. Um biólogo, um biomédico, um farmacêutico, hoje não consegue operar esses equipamentos analógicos que tinham antes. Né? Então, infelizmente, a facilidade que nos traz hoje os equipamentos também nos tira um conhecimento que, para mim, é essencial para que você possa exercer a função que eu hoje exerço, não só de fazer o exame, mas de interpretar o exame para que você possa liberar um resultado confiável e entregar esse resultado para que o médico possa tratar o paciente. Né? Então, ter esse know-how e conseguir trabalhar acompanhando essas fases todas que eu vim acompanhando de lá até hoje, eu me sinto muito, muito feliz por ter passado por isso. Conta o start, assim, qual foi o dia, qual foi o momento que você decidiu abrir o Laboratório Vida? Teve algum insight, um chamado, eu preciso ter o meu próprio laboratório, porque eu atendo, eu faço dessa forma? Teve algum diferencial? O que te alertou? Consegue lembrar? Toda vez que a gente passa por um problema, e isso é uma coisa que eu levei para a vida, você está numa zona de conforto, você está trabalhando da forma com que você gosta, com o que você gosta, tendo um rendimento que para você te basta, e, de repente, algo acontece que tira aquele teu norte todo. Né? E durante muito tempo, com a experiência que eu não tinha de vida, eu imaginava que aquilo era uma coisa que estava sendo feita para me prejudicar, que aquilo estava sendo feito de alguma forma para poder tirar o meu centro e para que pessoas maldosas queriam o meu mal, né? E foi assim. Eu tinha uma estrutura montada numa situação
onde eu era um empregado, e eu sempre prezei muito e sempre quis ser empregado, porque eu acho que não me preocupar com situações que hoje eu me preocupo, com a parte financeira, com a parte tributária, com essa parte de pagamentos, Da gestão, dos com a gestão, funcionários. isso não me dá prazer. Prazer me dá lidar com o funcionário, lidar com o exame, colocar a barriga na bancada, usar o jaleco. Isso O é uma prazer coisa... está nisso. Muito, 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 muito. Mas eu notei que para que eu pudesse fazer algo da forma que eu sempre quis fazer, sem ter alguém que não entendesse o meu ponto de vista, ou que não quisesse mais, ou que não quisesse humanizar o que eu tava, o que realmente a área de saúde ela exige do empresário. Não dá para você trabalhar na área de saúde, seja ela qual for, e só pensar em dinheiro. Se você fizer dessa forma, você não vai ter um diferencial, que é tratar o ser humano como ele deve ser tratado. Aí você entra num ponto bem dolorido, hein? Bem... Porque hoje na internet se prega dinheiro, se prega facilidade, se prega tudo isso. E como que a gente vai contra isso? Contra... Você está pregando uma coisa muito bonita, mas na prática, Fabrício, fala aí, como que você consegue contornar isso? Como que você leva? Você retarda o seu crescimento econômico, você retarda... Eu digo que eu poderia ter uma situação financeira muito melhor, muito mais próspera, se eu tivesse me tornado uma pessoa bem mais fria do que eu sou. Talvez se eu tivesse escolhido uma outra profissão, eu tivesse uma situação muito mais tranquila do que eu busco ter. Mas não dá. Você lida com pessoas que chegam... Você faz um exame simples, uma biópsia, e aí essa biópsia custa um valor X. De repente, o médico diz para você que o paciente está com um processo cancerígeno instalado e ele tem que fazer um exame que é uma análise imunistoquímica, que custa 10 vezes mais o valor da biópsia. E aí esse paciente chega para você, pega esse resultado, ou um familiar que já está sentindo uma agonia pelo aquilo que está escrito ali, é uma doença que mata, e aí ele fala para você e diz que eu não tenho como pagar esse exame. E você sabe que se ele sai dali, ele pega aquele material e vai tentar para fazer de uma outra forma, ele vai ter uma dificuldade grande para que aquilo ali dê continuidade na rede pública, e muitas vezes eu acompanhei pessoas que morreram antes de ser tratado. Uau. E aí, o que você faz? Né? Então, onde eu optei. E eu estive em locais, sendo empregado, que eu chegava para tentar falar isso para a pessoa que era dona do laboratório, e ele falava, eu não trabalho com caridade. Eram números. Entende? Uma vez eu pagava do meu bolso, outra vez eu tentava dar um jeito, só que não dava dando mais para fazer daquela forma. Então, você começa a pensar... eu não vou dizer para você que foi isso só que fez com que eu tomasse a atitude de ser dono de uma instituição, dono de um laboratório. Existiram outras coisas também. Né? O poder de decisão, o poder de tomar caminhos que eu achava que eram mais corretos em determinadas situações que iam acontecendo no dia a dia. Isso também foi um diferencial para que eu tomasse a frente do laboratório e que me tornasse dono de laboratório como sou hoje. Mas não tenha dúvida de que a parte humana é a que hoje me move 100% dentro do que eu faço. Então, se você me perguntar qual foi o momento, foi justamente quando eu notei que eu podia fazer mais sendo dono do que eu estava fazendo sendo empregado. Mas para quem? Para as pessoas que eu decidi tratar, ajudar a tratar. O laboratório ele se torna hoje um mecanismo importantíssimo de análise para auxílio diagnóstico. Nunca a gente vai ser, o laboratório vai estar acima do médico. Mas eu tenho plena consciência de que, a nível de análises clínicas, eu tenho muito mais conhecimento do que a maioria dos médicos que hoje tem conhecimento clínico. Ele precisa do que eu digo para ele. E se eu tenho hoje a confiabilidade no que eu faço, com critérios, com calibradores, com padrões, com controles para eu liberar um resultado preciso, e esse médico ele confia no que eu estou entregando para ele de resultado, as chances dele tratar esse paciente e ele sair daquele quadro que ele está e entrar numa fase de cura é muito maior. Então, a tecnologia entra aí, na velocidade com que hoje eu consigo entregar um diagnóstico. Sim.
né? Então, estar hoje à frente de todo esse processo de modificação e não parar, entender que eu preciso evoluir, que as coisas têm que mudar, que a gente tem que estar acompanhando o processo todo, isso é o mais importante. Mas sabendo que existe toda uma base de tudo aquilo que eu já vivi, que consolida e que me dá certeza no que eu estou fazendo agora. Falando um pouquinho sobre gestão, estamos falando com alguns empreendedores que estão assistindo. Como que você coloca isso no seu dia a dia, essa empatia que você tem, esse cuidado com a sua equipe? Consegue explicar um pouquinho para a gente como você consegue ensinar a parte técnica a ser mais humano e olhar dessa forma? Porque você tem a missão, tem os valores bem claros dentro do que você quer dentro da sua empresa. Como que você leva para esse campo? Consegue? Consigo, mas não é fácil. Porque existem situações variadas, né? Existe a formação do indivíduo que você contrata para trabalhar em determinada área, existe a vontade e a disposição que ele está indo trabalhar naquele dia. Fatores emocionais podem também influenciar no dia a dia. Sim. Né? O trabalho em equipe é uma outra situação que influencia bastante também, mas faz com que, às vezes, a gente tenha um ciclo grande de mudanças de funcionários até que você consiga alguém que esteja ali apto para trabalhar com você dentro do que você preconiza de qualidade para o atendimento do público. 10 anos de empresa, acredito, 15 anos? 15 anos de empresa, acredito que não tenha sido fácil uma jornada, né? Eu te falo que eu tenho profissionais que estão comigo há 15 anos, estão comigo há 10 anos, que estão comigo há esse tempo todo, e eu consegui, eu digo hoje, pessoas que estiveram e que estão hoje em funções ou trabalhando em áreas, alguns gestores foram meus estagiários. Trabalharam comigo ou trabalharam para mim, né? E eu consegui, eu olho para eles hoje e vejo pessoas que estão em áreas que seriam meus concorrentes, mas uma concorrência leal, uma concorrência que a gente se ajuda, né? Dentro de Angra dos Reis, hoje a gente tem uma postura dessa. Eu tenho profissionais ali dentro fantásticos, que trabalham em laboratórios que são concorrentes, né? Mas que são laboratórios que têm alta qualidade também, pelos profissionais que ali estão. Né? E assim como também existem pessoas que levantam de manhã e vão trabalhar porque tem que trabalhar. Né? Mas, infelizmente, uma coisa que, ao sair do processo de realização e estar dentro da área de gestão financeira, tributária, e ter que cuidar disso tudo, me tira da onde eu mais gosto de estar, que é à frente do público. Se eu lembro que no início, quando nós éramos menor, eu conseguia sentar num posto de coleta e ficar ali, incógnito, vendo as coisas acontecerem, vendo como o paciente era atendido, vendo as dúvidas que o paciente tinha, e eu podia treinar em imediato e passar em imediato uma orientação para aquele funcionário que estava ali. Mas a gente vai crescendo e a gente vai se tornando cada vez mais necessário em algumas áreas, e isso é um limitador da minha expansão. Eu tenho medo de crescer para não perder o que eu conquistei, para que eu não faça mal feito algo só por fazer. Sim. Né? Então, inicio uma fase de expansão a partir de 2026, porque eu já me sinto mais seguro para isso. Posso falar? Onde é? Pode falar? Pode. A gente... Atenção, Paraty e Conceição de Jacareí. Conceição de Jacareí. São as 2 unidades que a gente já está em fase de obra e vai iniciar o processo de contratação. São áreas que, a princípio, eu notei que havia uma carência de atendimento, pessoas que saíam dali de Conceição para ser tratadas em Itaguaí e Mangaratiba, né? E algumas vinham para Angra. Eu acho que é importante você ter uma área para análise ali. Imagina, você sair de casa em jejum, pegar um ônibus e ir para Mangaratiba, para chegar lá, para poder fazer o exame. Então, é um sacrifício para uma gestante, é um sacrifício para uma criança, para o idoso, né? Então, a gente já fazia algum tipo de trabalho de coleta domiciliar nessas áreas, mas foi vendo que isso foi aumentando, e hoje, profissionais da região, os nossos clientes primários, que são os médicos, começaram a entrar em contato solicitando ou dizendo, por que não? Né? Por que não?
Então, vamos fazer uma chamada muito importante aqui para você que está assistindo. Os médicos, né, doutor Fabrício, que atendem na região de Paraty, Conceição, entrar em contato com o laboratório desde já, né? Estamos entrando também com um preço bacana, né? Nessas regiões, diferenciais. O laboratório entende que cada região tem um público, né? Eu sei que Paraty não é um público que tem mais uma condição informal, são poucas pessoas com plano de saúde na região. A gente sabe que Angra dos Reis tem a eletronuclear, que fornece um plano de saúde, empresas grandes como a Brasfels, que fornecem um plano de saúde, a prefeitura que também fornece, né? O Paraty hoje é um público que tem mais uma condição de pagamentos de exames particulares. Então, muito importante para a gente que entenda essa particularidade e que consiga fazer algo para que atenda essa população da forma como ela precisa. Paraty, por exemplo, muita gente sai dali para ir para Ubatuba para fazer tratamento. Né? Porque não encontra ali coisas de qualidade, atendimentos de qualidade. Então, alguns médicos que estavam lá, que atendem em Angra e que atendem lá também, começaram a falar, poxa, por que não? Então, nós prospectamos um local de fácil acesso. Logo a gente vai estar finalizando a obra e iniciando já o processo de propaganda para mostrar o local que é, tanto ali quanto em Conceição. Nesses locais também vão ter coleta domiciliar ou vai ter só aquele posto de vocês lá na localização? Vai ter essa opção de tem, não, tem. A questão toda, assim, você trabalha sob demanda, né? São situações em que você vai ofertando para a população à medida que aquilo é necessário. Tá. Né? Por exemplo, nós temos alguns clientes ali na região de Conceição que são nossos clientes de coleta domiciliar, mas porque tem dificuldade de sair da residência para vir até Angra dos Reis ou para ir para outro local. Acredito que esses mesmos pacientes, tendo um local no bairro, não seria mais necessário sair e se deslocar dali. Né? Então, havendo a possibilidade, sob marcação, sob demanda, sim, a gente vai ofertar tudo que existe no laboratório hoje, de possibilidade, de facilidades, de comodidades para o cliente, em qualquer unidade nossa, também vão existir nas unidades novas. Continuando nesse assunto, eu vou te perguntar quais são os postos, locais que o Laboratório Vida hoje está presente. Bom, nós estamos ali no Parque Mambucaba. O Parque Mambucaba foi o primeiro posto que a gente abriu assim que iniciamos nossas operações aqui no município de Angra. Logo na entrada, em frente ao Emirados ali, que é uma esfirraria. Esse posto é um posto amplo, é um posto que tem um público considerável, né? Atende muitos funcionários da eletronuclear. O segundo posto é no Frade. É um posto que eu tenho muito carinho, porque nasce de um reconhecimento de um trabalho que já estava sendo feito, né, porque nós assumimos a Santa Casa. O Laboratório Vida teve um período na Santa Casa. Ali, passado por um processo de laboratórios que atuavam dentro do local, e esses laboratórios, de alguma forma, deixavam a desejar em algumas situações. Esse momento em que a gente entra, houve um questionamento grande em relação à qualidade. Alguns médicos chegaram a apontar e falar é mais do mesmo. E com o trabalho que a gente foi fazendo, nós conquistamos a confiança de algumas pessoas, dentre eles a doutora Fátima e o doutor Flávio, que são os proprietários hoje da Fradmed. A confiança foi tanta que eles me convidaram para abrir um posto de coleta dentro da clínica deles. Então, a gente começa ali dentro da clínica, atendendo os clientes da própria clínica. Automaticamente, inicia-se pessoas que começaram a procurar o laboratório, que não eram propriamente clientes dali da clínica deles. O movimento foi aumentando, a ponto que nós começamos a incomodá-los. A gente começou a ter um público na recepção, em que, na parte da manhã, no período de pico, né, de 7 às 10, que acaba tirando locais de acolhimento e pessoas que estavam ficando em pé, que eram clientes da clínica. Era um problema ótimo, porque um problema desse significa que a gente tem que crescer. Sim. E aí nós, então, procuramos uma outra loja, que também fica ali no centro comercial do Frade, logo em frente à padaria Tatais. E esse prédio hoje também passou por uma reforma. É também um local que tem um público interessante, e que a cada dia aumenta mais, né? E
me deixa muito feliz o fato de que o Dr. Flávio e a doutora Fátima ainda continuam sendo, mesmo não estando mais lá dentro, hoje, o local de referência, né? Eu brinco que os exames saem de lá do consultório deles e tem já um carimbinho escrito assim, faz no vida. Né? Isso é muito bom. Manteve porque, a poxa, parceria. você ter a confiança de pessoas e é uma qualidade em que a gente tem... Há um tempo atrás, o primeiro vídeo que eu fiz, não eu pessoalmente, foi uma história que eu vi acontecer e eu contando para uma equipe de marketing, isso há uns anos atrás, sobre uma paciente que chegou no laboratório e que ela senta na recepção, entrega para a gente o pedido, para a recepcionista, e ela questiona, olha, eu nunca fiz exame nesse laboratório, eu não sei. E eu estou com muito medo, porque eu não sei se o meu médico vai aceitar esse resultado, porque vocês estão aqui, eu não conheço. Aí a recepcionista pergunta, e isso, assim, não foi... Eu não posso dizer o nome do médico que estava lá, não porque ele não tenha me permitido falar, ele até, na época, viu e até autorizou, mas não convém. E aí a paciente pergunta na recepção, não sei se eu vou fazer, se o meu médico vai gostar desse exame, a recepcionista pergunta para ela, quem é seu médico? Aí ela fala o nome do médico. Na hora que ela fala o nome do médico... Aposto que todo mundo vai querer saber nos comentários depois. Na hora que fala o nome do médico, a recepcionista aponta, né? É aquele ali? E aí a paciente olha para trás, o médico que solicitou o exame estava sentado aguardando para colher sangue para fazer o exame dele. Que coincidência. Entende? Então, assim, cara, é uma coisa que... E teve que virar um filme, né? Uma obrazinha para que a gente pudesse postar, porque foi uma coisa muito, muito interessante, a dúvida da cliente. E isso é uma coisa que acontece muito. Então, nós temos hoje, dentro da cidade de Angra dos Reis, somos um laboratório que atendemos os médicos e a família dos médicos, que são as pessoas que confiam nos nossos laudos para tratar os pacientes deles e assinar e dar diagnósticos que a gente sabe mais do que nunca da dificuldade que hoje é de você tratar um paciente e com a seriedade com qual você hoje precisa lidar com a doença de todos aqueles que procuram para se tratar, né? O outro posto que a gente tem é o do centro, fica na Rua Coronel Carvalho, próximo ali ao edifício 539, né? É a nossa sede, é a área maior, onde tem a unidade é o NTO, o Núcleo Técnico de Operações, onde todos os exames são recepcionados, que vêm dos postos, ali são todos eles tratados. Nós somos hoje um laboratório que trabalhamos com o Sérgio Franco, né? Fizemos uma parceria com eles de uma forma muito complexa, onde 90% ou mais dos nossos exames são realizados pela unidade do Sérgio Franco. São feitos lá, mas passa pela sua aprovação, passa pela sua análise. Sim, toda a liberação, toda a parte de assinatura dos laudos, toda a liberação e a junção todos esses exames passam por mim. Eles apenas realizam os exames com a qualidade, com o padrão de qualidade que o Sérgio Franco tem. Mas nós hoje temos um processo de interfaceamento de todos os laudos que vão para lá, que voltam para nós. O Sérgio Franco fornece a gente todo esse know-how, né, de conhecimento que eles adquiriram nesses anos todos, a confiabilidade da marca que eles têm. Sim, com certeza. Né? E o laboratório hoje tem ali a realização de exames de baixa complexidade, nós chamamos de exames que não podem ser realizados fora dali, porque ele iria deteriorar se nós transportássemos para um outro local. Então, esses exames que não podem ser levados para outros locais são feitos no próprio laboratório. Então, nós temos toda uma estrutura, numa área ampla, são 2 andares de laboratório, várias salas, onde são colocadas ali as unidades e as áreas de triagem, a parte de imunoquímica, a parte de bioquímica, a parte de hematologia, a parte de microscopia, a parte de parasita urinálise, né? Então, isso tudo para a gente é uma conquista, Saímos de uma área grande também que nós tínhamos no FRAD, nosso núcleo de operação era lá, e viemos para o centro da cidade, onde adquirimos essa residência e fizemos ali a unidade central. E, como tínhamos falado já no início, sob demanda de necessidade, vimos a possibilidade de começar a expandir. E aí vamos iniciar já, a partir de 2026, o atendimento nos 2 municípios vizinhos, né? Conceição de Jacaraí e Paraty.
Todos esses postos atendem os mesmos planos? Fala um pouquinho sobre quais as redes que você trabalha. Sim, nós hoje temos planos, temos a Unimed, que é um parceiro importante, né, na cidade, talvez seja o plano que tenha a maior número de vidas dentro do município. Nós temos também a Petrobras, que também tem um número considerável pelas pessoas que moram ali, que trabalham no TEBIC, naquela área da Petrobras, né, na Monsoaba, se eu não me engano. Nós atendemos também a AMIL, que há pouco tempo nós tínhamos a Golden Cross, mas a AMIL ela passa a ser incorporada a AMIL incorpora a Golden Cross e passamos a ter, então, hoje, o atendimento nacional da AMIL. Atendemos também um plano que tem tido uma projeção importante na cidade, que é o Saúde Leve. Digo que, de todos os planos que foram criados de facilitação, esse plano, como um cartão Saúde Leve, para mim é o que tem a maior possibilidade de crescimento. Você não paga taxa nenhuma, você não tem que pagar mensalidade nenhuma, e você tem atendimento de qualidade dentro de um hospital, que é o Hospital da Unimed, e de parceiros de qualidade dentro do município, com exames de desconto de até 60%. Então, isso é uma iniciativa fantástica, onde você vai até o local, carrega esse cartão, que pode ser usado para a família toda, não paga taxa nenhuma e usa esse valor que você carregou para fazer exames que, num âmbito particular, sairia 60% mais caro do que sai hoje pela Saúde Leve. E a Saúde Leve hoje vai ser uma das parceiras que vai estar com a gente nessa empreitada de início do processo de laboratório lá em Paraty. Conceição também? Sim. A gente, já estreitando a situação, como Conceição era uma coisa que estava já nos nossos planos, né? Eles também já sinalizaram positivamente que nós também estaríamos ali junto a eles para levar esse benefício lá para dentro de Conceição de Jacareí. E todos os planos de saúde que a gente atende também serão aceitos lá. E em 2026 teremos novidades em relação a novos planos. Eu não vou dizer ainda, porque ainda não fechamos os contratos, mas já temos mais 2 planos, 3 planos de saúde que possivelmente já farão parte do nosso grupo a partir de 2026. Uma outra situação em que nós iniciamos esse processo quando nós começamos a trabalhar com a Santa Casa de Angra dos Reis. Ali havia um público interessante, um público que tinha a necessidade de ser atendido, que queria qualidade no atendimento, mas que precisava que nós tivéssemos um olhar diferenciado para a parte financeira. E que isso necessariamente não subtraísse a qualidade do atendimento que nós daríamos para qualquer pessoa em qualquer situação. Esse é um diferencial que a gente busca. E não importa para mim, e volta lá no início da nossa conversa, o que você me paga para eu fazer. Eu vou fazer independente do que você me pague. Se eu não puder fazer, eu vou te explicar o motivo pelo qual eu não consigo fazer. E sempre a gente chega num consenso para que a gente possa estar fazendo com que uma vida se torne mais fácil, para que uma saúde se torne com mais qualidade e que o laboratório possa seguir a missão dele. Mas, pensando nisso, nós criamos um plano de desconto do laboratório que é uma situação simples. Você chega num laboratório e você leva um pedido do SUS. É a única coisa que você precisa levar. Você foi atendido na rede pública, você foi atendido num posto de saúde e você quer fazer um exame e, infelizmente, às vezes acontece de você ter um prazo maior ou uma dificuldade de marcação, né? Nós criamos, então, um plano popular. Não é um plano de carteirinha, não é um plano de descontos, a gente tem que pagar uma mensalidade, não tem um cartão para você levar, nada disso. A credencial que você vai apresentar para te habilitar a usar o plano popular é o seu pedido do SUS. Você leva o pedido do SUS, você chega até o laboratório, entrega o pedido do SUS na recepção e fala, eu queria usar o plano popular. Os descontos, dependendo dos exames que são feitos, chegam também a 60%. Né? É lógico que vai depender muito do tipo de exame que você está sendo solicitado. Existem exames que são de baixa complexidade, que a gente consegue dar um desconto maior. Existem exames específicos de alta complexidade que também geram descontos, porém, às vezes não chega a 60%. Mas, com certeza, se você não tiver um plano como a Saúde Leve, se você não tiver um plano de saúde ou qualquer outra situação, a habilitação do plano popular
via o pedido do SUS, te dá uma capacidade de fazer seus exames com qualidade, com confiabilidade, com velocidade, com rapidez, usando todos os recursos que o laboratório tem. Você vai colher teu exame, você vai receber o protocolo, vai acompanhar o seu resultado a partir do WhatsApp, vai receber teu exame pela internet, ou vai entrar no nosso atendimento robotizado ou e logo depois humanizado para poder pegar seu exame e dar continuidade ao tratamento para você procurar um médico e se cuidar. Eu gostaria de entrar na pauta sobre humanização. Falamos um pouquinho no início da conversa e como que você... O que te fez despertar para abrir sua própria empresa, né? A questão da conexão com o cliente, de entender, de ser empático, né? Entender a causa daquele exame, que não era só um número. Isso eu quero trazer para você, que o Laboratório Vida, ele traz esse conceito não só com o cliente, com o paciente, porque você liga para o paciente se for necessário, não é mesmo, Fabrício? Isso é uma coisa que eu faço há muitos anos. Eu via meu pai fazendo isso, eu via profissionais que eu admirei, que trabalhavam comigo, lidando com o paciente não como um número. E eu comecei a ver que existiam situações onde um telefonema meu adiantava todo um processo para o tratamento de um paciente. Então, eu estou fazendo um exame e eu noto que há ali uma particularidade ou um... Como é que eu posso ser mais exato? Aí vamos falar da experiência que eu tenho de todos esses anos. Quando eu recebo um material e eu olho para o soro, a cor do soro do paciente, para vocês entenderem, o soro é o material depois dele processado. Então, você colhe aquele material, você centrifuga aquele material, separa os elementos vermelhos, né, a parte de hemácias, e separa, então, e fica uma área que a gente chama de soro. Se você tiver com anticoagulante, vai ser plasma. Se você tiver com material não coagulado, ele vai ser o soro. Esse material ele tem uma coloração padrão de pessoas que não têm alteração nenhuma. É lógico que isso não é um condicionamento. Eu não vou identificar uma doença só olhando aquilo ali. Mas eu posso saber que tem alguma coisa acontecendo de diferente com a cor daquele material. E isso acontece também com a cor da urina que eu recebo. A forma com que a urina ela se apresenta depois de um processo de centrifugação ou uma sedimentação. Então, nesse momento, aonde eu estou fazendo esse exame, eu já identifico que algo mais poderia ter sido solicitado para complementar aquele exame quando eu olho no cadastro e vejo que o médico deixou de pedir alguma coisa que, de repente, aquilo ali vai ser importante para que elucide aquele caso clínico. Então, o que eu faço? Eu ligo para o médico, eu converso com o médico, eu falo para ele o que eu estou vendo, eu troco ideia com ele. E imediatamente ele me fala. E aí não é a questão financeira de eu ter que ligar para o paciente para saber se ele autoriza. É um fato de que você está lidando com uma vida e que você precisa otimizar aquele atendimento e aquele diagnóstico para que o médico consiga tratar aquele paciente mais rápido. O paciente fez 30 exames. Não vão sair os 30 exames no mesmo dia. Eles saem de formas... No primeiro dia sai um, no segundo sai outro. Dentro do período de 7 a 10 dias vão saindo os resultados. Mas no meio daquela situação toda, eu peguei um resultado crítico e eu vi uma positividade, por exemplo, de uma paciente gestante com um citomegalovírus positivo ou com uma rubéola positiva. Isso é uma coisa que, se eu esperar 15 dias para todos os exames ficarem prontos, para aquele paciente pegar aquele resultado, e ele pegar aquele resultado quando ele achar que deve pegar, e ele pega e ele marca uma consulta, e quando ele vai no médico, o médico fala, meu Deus, por que você não veio ontem? E aí é onde a gente tem responsabilidade do laboratório em soltar esse resultado. Muito. Então, a gente tem uma equipe que vê isso e que sensibiliza o médico antes que aquilo ali aconteça. Até mesmo porque o médico ele tem a capacidade de chegar para o paciente, além de iniciar o processo de tratamento de forma mais rápida, de tranquilizar e de passar o resultado de uma forma melhor do que o paciente lendo. E a gente sabe que o paciente hoje ele pega o resultado e ele vai para o ChatGPT ou vai para o Google antes de levar aquele resultado para o médico. E dependendo do que o Google ou o ChatGPT falar para ele, ele fica numa situação absurdamente desesperado, né? E se eu passo isso antes para o médico, e o médico chama esse paciente lá para dar a ele a tranquilidade do diagnóstico, iniciar o processo de tratamento, eu tenho certeza que emocionalmente
aquele paciente sai do processo que ele estava passando muito melhor do que se eu tivesse feito de forma que tradicionalmente todos os laboratórios fazem. Então, se a gente falar de humanização, eu acho que mais humano do que você se preocupar de como o paciente vai ficar depois dele pegar o resultado dele e antecipar isso de alguma forma e amenizar isso de alguma forma, eu acho que isso é um diferencial que eu não vou perder nunca. Uma das perguntas que você faz também, que eu já gravei, né, conteúdos lá, claro que você não assusta, né? Você tem um jeito especial de falar com o paciente, né? E aí eu já vi ele falando, né, que se for feito o jejum, se não for feito o jejum, qual seria? Tem um padrão de perguntas assim? Teve alteração hormonal? Exames hormonais? Sim. Existem exames que eu preciso de solicitar uma nova amostra para poder fazer a confirmação. Isso é padrão. E a gente sabe que quando não é para assustar, né? Não é e dependendo da forma com que você fala, o paciente já fica na defensiva e fica preocupado, né? E às vezes não, às vezes eu preciso realmente, sim, houve uma alteração, sim, eu tenho que fazer uma confirmação daquele resultado, mas eu preciso saber como falar com esse paciente. Então, eu tenho que ir, como a gente fala, pelas beiradas, né? Para que passe essa situação para o paciente, para que ele não fique preocupado e não fique sofrendo por antecedência de algo que logo depois que eu fizer aquela repetição e que confirmar o resultado e que não for o que eu achava que fosse, o paciente leva o resultado para o médico sem problema nenhum. Eu não tenho a intenção nunca de passar por cima do médico, tanto que eu não dou e nunca darei e não permito que ninguém da minha equipe dê diagnóstico ou dê preliminares em relação a exames que são realizados no laboratório. Isso eu não faço e não permito que se faça. Porque eu não tenho ideia, eu não tenho conhecimento da situação clínica do paciente. Eu lido com um paciente que foi atendido por um médico, que conversou, que fez uma anamnese e que entrega para mim um pedido médico para que ele possa dar continuidade ao processo de tratamento. Mas, no meio disso, aonde o paciente está fazendo até que volte o resultado para o médico, esse meio é meu. Então, eu preciso ter tranquilidade e ter confiabilidade total que quando eu imprimir aquele exame, em que eu assinar aquele exame, tudo aquilo que está ali está correto e que o médico vai poder fazer uso para dar tratamento do paciente. Então, esse meio do caminho, essa forma de lidar, de conversar com o paciente, de pedir uma nova amostra, tem que ter uma habilidade, um cuidado muito grande para você não assustar o paciente no processo. Existem problemas de situações onde você precisa pedir nova amostra porque algum acidente aconteceu? Existe. A gente está lidando ali dentro com processos mecânicos. Eu colho o material, esse material ele vai para uma parte de processamento, que a gente chama da triagem. Essa triagem ela é realizada. Porque a primeira coisa que a gente se assusta é o laboratório ligando pedindo para colher de novo. Sim, e pode. E isso eu falo abertamente. Olha, infelizmente, no momento da coleta, quando nós fomos processar o seu material, o tubo quebrou. Acontece. Olha, nós estávamos aqui com a sua urina e no momento que nós estávamos iniciando o processo de centrifugação, infelizmente, o técnico esbarrou e a sua urina entornou. E acontece. Não tem como não acontecer. Isso faz parte. É lógico que atendemos 300 pacientes por dia, 400 pacientes por dia e passamos um mês sem acontecer nada, né? Mas acontece. Então, isso a gente tem que passar essa verdade para o paciente, para ele entender o que, às vezes, não é um bicho de 7 cabeças, é um acidente que acabou acontecendo. É para passar confiança, segurança, né? Que não tem relação com... Olha, o laboratório só sobrevive dentro de uma cidade, atuando junto aos médicos e junto aos pacientes, se a pessoa que está indo lá tem confiança no que está sendo liberado. E é muito cruel, sabe? Porque a gente passa 10 anos conquistando e construindo uma confiança. E basta um problema ou um mal-entendido e toda aquela confiança ela é destruída. Quebrada. Então, o cuidado que a gente tem que ter, a seriedade com que a gente trabalha, as contramedidas que nós temos que adotar,
de controles, de qualidade, de processos. Isso é uma coisa que tem que ser feita todos os dias. Para vocês terem uma ideia, o processo todo começa no cadastro do material na recepção. Quando o paciente ele é atendido, ele leva um pedido médico. E aí uma ressalva aos médicos que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, a letra de vocês às vezes é péssima. E naquele momento, a destreza do profissional que está ali de identificar o que está escrito para que possa fazer o exame de forma correta é essencial. Então, muitas vezes, nós temos, e aí a facilidade de estar há muitos anos na cidade, o telefone, o WhatsApp desses médicos, da secretária dos médicos, que atende a gente muito bem, e a gente manda, às vezes, para decifrar, né, os hieroglifos que às vezes a gente recebe lá no laboratório. Mas ali, na hora que a gente faz esse cadastro, e é o primeiro momento, ele gera uma numeração, um código de barra, e que vai para a parte da coleta. A colhedora, então, recebe esse material e inicia o processo de coleta, onde ela vai identificar quais os tubos de coleta que ela vai fazer, qual a quantidade de tubos que ela precisa colher para que a gente possa estar fazendo aqueles exames. Isso tudo é pré-definido pelo sistema. Ao fazer essa coleta, inicia-se um processo de armazenamento, onde logo depois aquilo acontece um transporte que chega até o laboratório. Quando chega no laboratório, entra numa área que a gente chama de triagem. Essa triagem é o local que eu digo, e hoje eu falei isso dentro do laboratório, é a parte mais importante do laboratório. É onde você inicia toda uma verificação do que foi feito, do cadastro que foi realizado, do tipo de exame que foi colhido, da qualidade do material colhido e se aquilo tudo que está ali vai ser suficiente para fazer todos os exames que estão solicitados pelo médico. Isso é importante ser feito naquele dia, porque se houver algum problema ali, no mesmo dia você já entra em contato com o paciente dizendo para ele: preciso de mais um pouco de amostra, preciso de colher mais sangue. Olha, você vai precisar fazer uma dieta, vai precisar fazer uma ingestão de líquidos para que a gente possa fazer uma coleta de exames num outro dia. E isso é importante ser feito porque nada mais horrível para o paciente do que ele chegar para pegar o resultado dele. Geralmente o paciente pega o resultado no dia da consulta, já marcou a consulta. Em cima da hora. E chegar lá no laboratório e você... queria tanto ter falado com você, tem que colher de novo. E isso não pode acontecer. Tira o crédito todinho, né, Totalmente, totalmente. Não pode acontecer. Porque descaso, ele já né? tinha ou uma cirurgia marcada, ou ele já tinha uma consulta que demora para poder fazer a data, para marcação, ou ele tinha uma viagem programada, ele precisava daquilo ali. Ou seja, existe uma série de outras coisas que... A vida do paciente. Exatamente. E eu tenho que ter esse cuidado. Então, a triagem, fazendo esse trabalho, na hora que chega o material, me tira esse problema. Porque se no dia seguinte o paciente tiver que voltar, e aí é um diferencial nosso, dependendo da situação, e se houve uma falha nossa, eu vou na casa do paciente. Eu colho na residência. É um custo que eu vou ter, mas para que o paciente continue gostando e confiando no laboratório. Não é uma coisa que sempre acontece, mas quando acontece a gente procura minimizar o máximo possível o custo e a insatisfação que o paciente possa ter de, infelizmente, tomar outra agulhada, né? Porque ainda é uma coisa desagradabilíssima você ter que fazer exame de sangue e ainda, por mais modernidade que tenha de alguns tipos de exames que começam a modificar um pouco mais até na quantidade de amostra. A coleta de sangue não muda, continua na agulha. Não muda. Isso é uma coisa que não vai mudar e não vai mudar tão cedo. Após o processo de triagem, inicia-se toda uma situação que é a realização dos exames, a distribuição dos exames na parte dos setores específicos, né? E aqueles exames que não são realizados por nós, todo um processo de separação, de acomodação e de embalagem para que o laboratório de apoio, que é o Sérgio Franco, passe lá, recolha esse material e assim inicie a realização dos exames que são feitos por eles. Esses exames do Sérgio Franco, laboratório, demoram muito? Depende muito do pedido, em média. Depende do tipo de exame. Existem exames e as pessoas podem pensar, mas é feito lá no Rio, demora muito. Não, hoje aí vem a tecnologia, né? Assim, é lógico que nós tínhamos no início de tudo, há muitos anos atrás, os laboratórios eles iam para São Paulo, eles iam para Cascavel, pegava avião para ir embora daqui, era um negócio, era muito mais demorado.
Mas hoje não, hoje você pega o arco rodoviário, chega ali em Duque de Caxias e já está no Sérgio Franco. Então, existem exames que você colhe no dia seguinte à tarde já tem resultado. Quais seriam esses, só para a gente continuar nessa pegada? Quais seriam os exames mais comuns? Hemograma, uma bioquímica simples, como uma glicose, ureia, creatinina, um PSA, que é um exame O beta-HCG. para próstata, um beta-HCG quantitativo, Quantitativo. porque o qualitativo fica pronto no mesmo dia, né? Alguns exames hormonais, um TSH, um T4 livre. Então, são exames que têm um tempo de realização, às vezes, de 2, 3 dias. Mas por que você então não marca que eu recebo o protocolo e vejo lá 5 dias, 6 dias? Porque dentro daqueles exames todos que tem ali, existem um que tem um tempo maior. E o protocolo sai em cima do valor, da data, perdão, do último exame que vai ser pronto. É por isso que é importante que o paciente entre em contato conosco, caso ele tenha necessidade de repente, resultados importantes que não sejam na totalidade, e a gente manda o que tiver pronto para ele, ou ele acompanha pelo site. Na hora que ele recebe um protocolo, nesse protocolo ele tem ali um código de barras e tem um QR Code, onde ele faz a leitura daquele QR Code e ele é automaticamente já direcionado para o nosso atendimento do WhatsApp. Ali, então, ele vai informar a numeração de protocolo e o atendente já vai dizer para ele quais exames estão prontos e que dia que fica pronto todos os exames que ele tem, caso ele queira uma urgência. Sem contar É possível ter essa urgência? Depende. Sim. Adiantar o processo? Sim. Não é padrão, né? Não é comum, a gente não oferece isso, né? Porque a gente entende que o paciente ele segue vai no médico, o médico solicita o exame, ele remarca aquela consulta. Por quê? Nós somos um laboratório ambulatorial. Laboratórios ambulatoriais lidam com situações de complexidade, de média e baixa complexidade, onde você tem tempos de ação, de diagnóstico clínicos. Diferente de laboratórios de pronto-socorro, que tem que ter uma resposta de 1 hora, de 2 horas. Né? Então, se hoje a pessoa precisa de um resultado para ser entregue dentro daquela hora, porque ele está com uma situação crítica de saúde, ele deve procurar uma unidade de 24 horas que funciona dentro de um hospital. E aí sim, esse hospital está ali com uma equipe 24 horas funcionando para atender e fazer os exames que ele precisa para que o médico possa tratar dentro de 1 hora, dentro de 2 horas, né? Sim. E aí ele tem que procurar. Já os exames ambulatoriais, que é o perfil do Laboratório Vida hoje, são exames que você tem aí de 3 a 5, a 10, 15 dias para ser entregue. Exames que, por experiência, apesar de entender a pressa que esses exames denotam, mas que eu, de forma nenhuma, prometo com menos tempo, são exames de biópsias. Imagina um paciente que faz uma biópsia e o médico, ao fazer a coleta da biópsia, já explica que o paciente tem a possibilidade, sim, pela aparência do que ele viu na retirada do processo cirúrgico, que aquele material, sim, pode iniciar um processo cancerígeno. E, infelizmente, ele só pode dar início ao tratamento depois que tem um laudo. Então, isso é absurdamente desesperador, saber que você pode estar perdendo 1 dia, 2 dias, 3 dias, e que você precisa daquele resultado. E é leviano o laboratório que diz que vai fazer com urgência. Porque a gente sabe que é tão complexo a realização desses exames, passa por processos tão sensíveis e tão finos, e que... Imagina assim, você pega um pedaço de 3, 4 milímetros de um local que você não pode tirar muito. E você leva para o laboratório e aquilo é colocado num bloco de parafina e que ele é cortado pelo micrótomo em pedacinhos mais finos do que algo que você possa ter visto fino demais. E é colocado em lâminas e você tem que observar aquilo ali tudo, olhar todo a borda, o meio, o centro e ter toda uma atenção. Uma lâmina que você deixa de olhar, um quadrante no microscópio que você não observa, ali, naquele que você não olhou, é que pode estar uma célula cancerígena. Sabe? Então, demora pela complexidade do exame. Infelizmente, ainda não é uma coisa que possa ser feita de forma automática. É visual, é microscópio.
Então, você depende do profissional que está ali olhando e analisando. E imagina, ele vai estar dando para você um diagnóstico que, se ele errar, ele destrói uma vida, seja ele dizendo que você tem algo que não tem, ou dizendo algo que você não tem nada e mais na frente você desenvolve algo muito maior e te mata. Sim. Né? Então, é um exame complexo e que as pessoas têm que entender que realmente não é tão rápido assim. A gente entende e é uma coisa que me sensibiliza muito, mas que, infelizmente, tem que ter calma. Apesar de não poder ter calma. Né? Mas os outros exames não. A maior parte dos exames, quando o paciente ele chega no laboratório e que ele sinaliza algo que ele precisa de urgência, a gente consegue fazer. Uhum. Entrando em 2026, vamos começar a falar em check-up, exames necessários, se está em dia, está em dia. Tem gente que faz tempo que não faz um exame. Chega no laboratório, qual é a possibilidade de a gente chegar sem pedido? Existem exames que a gente consegue fazer sem pedido para saber como é que está a glicose, as hemácias? Tem como fazer? Porque o brasileiro tem muito disso. Não vai no médico, mas quer saber como é que está ali toda a reposição que ele faz em casa para ver se está em dia. Pois é. A autorresponsabilidade de querer se virar sozinho. Isso me coloca numa condição... Porque os médicos vão brigar comigo. A sua pergunta se há a possibilidade de fazer exame sem pedido? Sim. Eu aconselho fazer isso? Não. Salvo algumas situações, tá? Vamos lá. Tem pacientes que já têm um diagnóstico de diabetes. Um paciente que já tem um diagnóstico já de hipertrofia na próstata. Um acompanhamento. Um paciente que já tem um diagnóstico de dislipidemia. E ele faz já um tratamento com medicação. E ele quer saber se essa medicação está funcionando, ele quer ficar tranquilo em relação àquilo. Então, um colesterol, um triglicerídeo, uma glicose, um PSA, né, uma hemoglobina glicosilada. A pessoa já faz já um tratamento para tireoide e quer saber se a medicação que está tomando com TSH, um T4 livre. Então, são exames onde você tem casos já de tratamento, onde você vai fazer um acompanhamento e os pacientes acabam ficando tão inteirados com aquela situação diagnóstica que ele entende o que está acontecendo. Né? Então, assim, nesse ponto, eu acho válido, né, a pessoa fazer. Mas nunca interpretar o resultado por conta própria. Isso é muito arriscado, isso é muito ruim. Existe um hiato muito grande no que você está vendo versus o que realmente o teu corpo está fazendo, está respondendo por aquilo ali. Né? Você, às vezes, faz um exame, toma uma medicação específica para aquilo, mas tomou um complexo vitamínico para uma outra coisa. E aquilo sofre uma interação medicamentosa que pode estar alterando um resultado. Então, levar o resultado, seja ele qual for, a um clínico para que ele possa te dar o acompanhamento correto, o diagnóstico, o tratamento daquilo que você está vendo no exame é o essencial. Tem muita gente fazendo reposição, tomando vitamina, creatina. E é um assunto bem complexo quanto a isso, né? Olha só. Tantas vitaminas, reposição de vitaminas que as pessoas estão fazendo sem ir ao médico, porque é moda, está todo mundo fazendo. Tem. A creatina virou muita moda, né? Sim, sim. Existe... Há necessidade da gente tomar mesmo a creatina? Tem que fazer os exames regulares? Pode ser com... Então, eu não posso entrar nessa área de dizer se há necessidade, se não há necessidade. Isso é uma coisa mais que o nutricionista que vai estar podendo falar. Existem quantidade de dosagem por faixa etária, por condições sedentários ou não, que fazem exercício ou não, o tipo de exercício que você pratica, ou o fim que você está buscando. Né? O que eu posso dizer para você é que todo tipo de suplementação que você faz de forma correta, de forma assistida, é útil, é importante. Seja ela creatina, seja ela o whey, para fazer uma reposição de proteína, seja um complexo vitamínico que você tome, né? Isso tudo é muito importante você fazer. Isso assistida por um profissional. Assistida por favor, gente. Sim, sim. Porque, imagina, o seu corpo ele tem uma capacidade de absorção. Vamos falar da vitamina C. Você compra um Cebion e você acha que você pegar 4 pastilhas daquela de uma vez, jogar no copo e tomar, você agora está... Não adianta. O seu corpo vai absorver 1 grama daquilo ali e o restante vai eliminar na urina. Então, tem gente que não sabe disso. Não adianta você se entupir
existem suplementos, existem medicações, existem hormônios que você toma que tem uma fase de curta duração. Você pode entrar num pico e você, com aquele pico, desenvolve processos de outros hormônios que acabam crescendo para regular aquele que você colocou e te dá colaterais que você nem sabia que você tinha e que você não deveria ter, né? Isso acontece muito. Então, assim, a turma que está malhando, que está indo na academia, que faz suplementação, que usa algum tipo de medicação, algum tipo de hormônio, quem sou eu para dizer para não fazer? Quer fazer? Ok, mas faça de forma que você entenda como o teu corpo está reagindo àquilo. Fazer os exames laboratoriais para acompanhar os colaterais e tudo aquilo que está acontecendo com o teu corpo, levando isso a um endocrinologista, levando isso a um nutricionista, para que ele possa estar te auxiliando, para que medicações que você tome, em vez de fazer bem, te façam mal, é importantíssimo. O laboratório hoje, existem exames que são feitos específicos, de forma rápidas, que vão te dar um diagnóstico em cima de qualquer tipo de medicação que você tome, para que possa auxiliar no momento em que você estiver mudando ou trocando ou fazendo um ciclo de alguma coisa que você estiver fazendo. Então, não deixe de procurar um nutricionista, não deixe de procurar um endocrinologista e não deixe de fazer os exames para que tudo aquilo que você está usando para suplementar acabe não te dando problemas que você vai ter que tratar depois. Problema renal, problema físico, problema cardíaco, um AVC. E aí, no final, você busca uma qualidade de vida e perde a vida, né? Por uma falta de conhecimento de que como o teu corpo está respondendo àquilo que você está fazendo com ele mesmo. Então, procure um médico, um especialista. Um médico, um nutricionista, um endocrinologista, alguém que possa estar te auxiliando nesse caminho que você está traçando. Peça os pedidos, venha para o laboratório. Principalmente, porque o laboratório, a gente fala, né, toda a parte de humanização, a gente fala sobre a parte toda, mas sim, eu preciso que os pacientes venham, eu preciso que os pacientes usem o serviço, para que eu possa continuar fazendo um serviço de qualidade, né? E quem hoje é a pessoa que leva esse paciente até mim é o médico. É o médico que faz a solicitação. Você pode ir até o laboratório e fazer um exame de sangue particular, e você pode fazer, não todo tipo de exame, tá? Existem exames que eu não posso fazer para você, mas os mais simples eu posso fazer a nível de check-up. O Laboratório Vida tem alguns check-ups por idade e por sexo. Então, você chegar até o laboratório, procurar o laboratório e falar: eu queria fazer um check-up masculino, eu queria fazer um check-up do meu filho, eu queria fazer um check-up da minha mulher, eu queria fazer um check-up do meu pai. Então, por idade e por sexo, a gente tem ali check-ups específicos de exames que são solicitados de forma mais corriqueira, dependendo desse nicho em que a pessoa está querendo investigar. Isso a gente pode fazer, só particular. Infelizmente, por convênio, não tem como. A única forma do convênio aprovar que o exame seja realizado é através de uma solicitação médica, com o médico carimbando esse exame e solicitando ao laboratório. Vamos entrar agora num assunto que é pertinente. Gravamos no episódio de fevereiro, faz tempo. Hemograma completo. Doutor Fabrício, o que está incluso no hemograma completo? As pessoas acham que eu preciso saber como está meu sangue. Me dá, por favor, o hemograma completo para eu saber tudo da minha vida? Pois é, esse hemograma completo não tem nada de completo, né? As pessoas falam, né? Mas quando eu entrego o resultado, mas cadê a minha glicose? Cadê meu triglicerídeo? Eu pedi o hemograma completo. Eu paguei por tudo, né? E não é assim que funciona. Assim, basicamente, o hemograma completo ele é composto por 3 etapas, vamos dizer assim. A gente faz uma pesquisa da série vermelha, né? Hemoglobina, hematócrito, hemácia. Fazemos a parte de contagem de série branca, onde a gente identifica quais são os leucócitos que estão ali. E tem as plaquetas, onde a gente identifica essa substância que faz com que a gente tenha um processo de coagulação acontecendo quando a gente se corta, quando tem algum tipo de problema no processo cirúrgico, as plaquetas são importantes. Juntando isso tudo com a tecnologia, como eu sempre falei lá no início, criou-se o hemograma completo. Equipamentos antigamente faziam isso de forma separada.
E quando não havia equipamentos, se fazia isso também de forma manual, separado. Primeiro a gente rodava o hematócrito, depois a gente fazia hemoglobina e hemácia, depois a gente fazia a contagem de plaquetas e depois a gente fazia a contagem de leucócitos. Isso tudo de forma manual. Com o advento da tecnologia, os aparelhos se tornando cada vez mais complexos, criou-se uma máquina que faz esse hemograma completo, onde a gente faz uma contagem de todas essas células do organismo de uma forma única e que sai um resultado só. Então, essa é a famosa hemograma completo. Não engloba nenhum tipo de exame de bioquímica, glicose, colesterol, triglicerídeo, nada disso. Então, resumindo, o hemograma vai servir para qual finalidade? O hemograma, ele te dá um panorama se a pessoa tem alguma deficiência anêmica. Ele vai dizer para você se você tem algum problema instalado, seja ele bacteriano ou viral, né? Então, bacteriano, você vai ter um panorama diferente do crescimento das células dos glóbulos brancos. Já na parte viral, um outro tipo também de panorama dessas células. E se você tem algum problema de coagulação acontecendo quando você se corta, ou sangramentos que vão acontecendo, de repente, nasal, você tem uma baixa de plaquetas. Então, esse exame é um exame amplo, é um exame importantíssimo, que, caso você tenha uma infecção instalada, ou tenha um processo inflamatório acontecendo no seu organismo de alguma forma, ele tende a dar uma resposta de alteração que auxilia o médico no diagnóstico. Auxilia o médico no diagnóstico. Por favor, pessoal, vamos parar com esse negócio de procurar laboratório sem uma prescrição médica, sem uma orientação, né, doutor? Ou dependendo de inteligência artificial para você atualizar os seus exames. O laboratório, ele é um serviço totalmente ligado a uma interpretação do médico. É ele que tem o conhecimento, é ele que tem a capacidade de juntar todos aqueles exames que você fez e chegar num laudo para juntar com a anamnese que ele fez do seu atendimento e aí iniciar um processo para solicitar uma medicação que você vai comprar para ser tratada. Após o início do processo de tratamento e que você estiver respondendo bem a essa medicação, você vai voltar ao médico e vai solicitar novamente mais exames para saber se você realmente teve uma evolução positiva do tratamento que você fez. Então, você nota que o laboratório ele tem um início do processo de tratamento sendo importantíssimo e o laboratório também tem a finalização para saber se tudo aquilo que você fez, ele surtiu efeito para mostrar que o laboratório tem, sim, a capacidade de finalizar para o médico e dar para ele a chancela. Foi. Eu costumo dizer de uma forma assim muito grosseira, o médico acha que você tem algo, manda para o laboratório confirma que você tem algo. Eu acho que esse paciente está com... Eu acho que ele tem herpes. Eu estou olhando aqui uma lesão, eu estou vendo aqui um histórico, eu acho que ele tem. Vai lá no laboratório fazer o exame. Confirma. O laboratório confirma e diz, você tem herpes. Agora o médico pega esse resultado, olha e diz, está aqui a medicação para você tratar da herpes. E assim todos os outros exames, as outras patologias que existem, também funcionam da mesma forma. Então, o médico acha, através da experiência, da anamnese que ele faz, confirma com o laboratório, com o resultado correto, trata, inicia o tratamento, fez toda a medicação, clinicamente você está bem, e agora você vai no laboratório para ver se aquele quadro clínico seu modificou, novamente com uma certeza, com o laudo correto, para comprovar que realmente houve uma eficácia no tratamento. Né? Então, quando o médico hoje... Havia uma mística muito grande, tá? O médico, ele tinha, antigamente, pela dificuldade que existia de terem laboratórios que pudessem auxiliar nesse diagnóstico, o médico ele tinha que ser muito autossuficiente. Então, o médico antigamente que era bom, porque não pedia, sabia, já olhava e já sabia. Não é porque ele era bom por causa disso, ele tinha que realmente ter uma capacidade maior, mas era mais difícil. E eu acredito que as falhas e, de repente, as tentativas e erros eram maiores também. Né? Se você for parar para avaliar o que o diagnóstico hoje te fornece de confiabilidade para um tratamento específico e eficaz, eu acho que as vidas hoje são muito mais salvas
e o tratamento são muito mais eficazes por causa do atendimento diagnóstico feito pelo laboratório. Né? Então, o médico hoje tem menos capacidade porque depende do... Não, é isso. Isso é tecnologia, isso é modernidade. Se você tem algo que você pode usar, por que não? Por que eu vou ficar pintando um carro numa linha de produção com a mão se tem um robô que pinta hoje com uma qualidade muito maior que a minha? Então, é isso. Você tem que evoluir. As pessoas que antes pintavam aquele carro, hoje operam esse robô que pinta o carro. Mas ele só vai saber que aquela mistura da tinta foi bem feita porque ele sabe fazer a mistura da tinta porque é ele que pintava. Aí volta naquela situação da qualidade do profissional que hoje está chefe ou que está à frente de diagnósticos de laboratórios pela vivência que ele teve lá atrás de saber como as coisas funcionavam de forma manual. Né? Então, laboratórios que hoje têm profissionais à frente, que são profissionais que foram crescidos e que foram forjados trabalhando de forma manual, podem confiar que são laboratórios que têm hoje certificados de qualidade e que soltam resultados com muito mais qualidade do que pessoas que, infelizmente, estão no mercado de trabalho hoje, que às vezes saem com mais dificuldade, mais cru na hora de soltar um diagnóstico. Mais uma dúvida. Jejum. Como que funciona o jejum? Pode beber água, se não pode beber água? Como que funciona isso, doutor? Muita coisa mudou. Muita coisa mudou em relação à metodologia e à tecnologia empregada para realizar alguns exames. Nós tínhamos ali uma necessidade grande de jejuns para quase todos os exames. Hoje em dia, exames de metabolismo, né, que você lida com a parte, por exemplo, glicose, colesterol, triglicerídeo, né, frutosamina, são exames que ainda têm necessidade grande de você fazer um jejum de 6 a 8 horas, de 8 a 12 horas. Mas, por exemplo, exames hormonais, exames de vitaminas, dependendo, não todas, mas algumas, hemograma completo, EAS. Então, assim, eu peço sempre que o paciente, antes de fazer, entre em contato com o laboratório através do nosso WhatsApp, e é um WhatsApp que tem um atendimento muito rápido. É um WhatsApp único para todos os laboratórios, para todas as nossas unidades. Ele é um número fixo, e aí às vezes as pessoas acham que não pode, né? Porque geralmente o WhatsApp ele é vinculado a um número celular, mas os WhatsApps que são business, WhatsApps de empresa, aceitam o número fixo. Então, o nosso número fixo, que também funciona como ligação, que é 3364 4054, também é o nosso WhatsApp. Então, quando você grava esse número no seu celular e você vai no WhatsApp, você cai na nossa central de atendimento. Ali você pode mandar a foto do seu pedido e receber toda a orientação do preparo do seu exame. Jejum, se você tem que colher a urina, qual o horário que você colhe a urina, se tem uma urina de 24 horas para você colher. Isso tudo é passado no momento em que você manda para a gente esse pedido e inicia o seu atendimento junto ao nosso WhatsApp. Não quer fazer no WhatsApp? Prefere a ligação? Basta ligar. Alguém vai te atender, dependendo da sua dúvida, você vai ser encaminhado para o setor técnico, ou para o setor financeiro, ou para o setor administrativo, para te passar as informações da dúvida que você está tendo. Água. Eu posso beber água antes de fazer o exame? À vontade. À vontade, à vontade. Pelo contrário, água para mim é muito importante que você continue tomando, porque melhora a capacidade de fluxo sanguíneo e faz com que você tenha um calibre venoso de uma forma que eu consiga achar a tua veia mais fácil do que uma pessoa desidratada. Então, beber a água, em alguns casos, tem algum tipo de interferência para exames de imagem. Para exames de laboratório, nenhum. Pode tomar água à vontade para fazer o seu exame de sangue, que não há interferência nenhuma em relação a isso. Para mim, pelo contrário, muito importante que você vá bem hidratado para fazer esse exame. Muito bacana. Obrigada pelas orientações. Agora eu quero falar um tema que tem crescido muito, que eu estou sabendo no laboratório, é a coleta domiciliar. Como que funciona? Atende de que bairro a que bairro? Tem valor fixo? Não tem? Como que é essa prestação de serviço de vocês? A coleta domiciliar ela vem crescendo não só aqui, mas como uma tendência de laboratório de análises clínicas, né? A gente tem visto que existem crianças, existem adultos. Era uma coisa que era feita muito com pessoas que tinham dificuldade de mobilidade. Mas nós começamos a ver que
crianças que são colhidas no seu ambiente, dentro de casa, junto ao acolhimento do lar, têm uma facilidade, uma tranquilidade, uma confiabilidade maior no processo de coleta de sangue do que ir até o laboratório. Então, nós começamos a notar que isso era uma coisa que, se traz conforto, se beneficia o cliente, por que não a gente fazer, né? Então, assim, o laboratório hoje tem uma equipe que faz esse processo de coleta. Mais uma vez, esse agendamento é feito pelo nosso telefone 3364-4054. Ou no link da bio do Instagram. Sim, sim, sim. Você pode entrar direto pelo link da bio do Instagram e ali você clicando, ou você é direcionado direto para esse WhatsApp, ou você pode mandar uma mensagem direto também na conversa, né, pelo Instagram, e ali você também vai ser atendido e direcionado e receber suas perguntas, suas respostas das suas dúvidas. Atendemos Parque Mambucaba, atendemos Frade, atendemos o Centro, atendemos Jacuecanga, atendemos Conceição, atendemos, em alguns casos, também Paraty. Então, assim, mediante um contato prévio e o agendamento da coleta, a gente faz esse procedimento. Tem bastante procura também a Grande Japuíba, né? A gente não menciona muito, mas as pessoas procuram bastante, né, o atendimento lá. Muito. Principalmente hoje, e eu quero lançar aqui uma situação, os clientes da Unimed, todos os clientes da Unimed que quiserem fazer com a gente coleta de laboratório, podem entrar em contato e, mediante ao local, geralmente não é cobrada essa coleta domiciliar. Então, a gente faz uma consulta prévia e faz uma verificação do local e da quantidade de pessoas e do tipo de exame que é realizado. E, assim, é importante dizer o seguinte, tudo é custo. Se você vai até o laboratório e pede que a gente vá na residência para fazer a coleta de uma glicose, o custo dessa glicose não cobre o valor da coleta. Mas você vai até lá, manda para a gente um pedido, e o seu pedido tem um conjunto de exames grandes, 30 exames, 15 exames, nós conseguimos, sim, fazer essa coleta domiciliar para você sem custo. Né? Então, não posso dizer para você que toda coleta não tem custo. Não posso dizer. Há uma cobrança em relação, primeiro, à localidade que você mora e, segundo, em relação à quantidade de exames que você vai fazer. Mediante a uma quantidade de exames, geralmente, a gente consegue fazer com que essa coleta seja gratuita. Mas isso tudo você vai saber no momento que você submeter o seu pedido ao WhatsApp e iniciar, então, a negociação para que essa coleta seja feita. Então, tem crescido muito isso. Nós temos uma facilidade grande de atender você no horário que você precisa. A acolhedora que vai até a residência tem uma ampla experiência de idosos, de crianças, de pessoas que estão acamadas, com coletas difíceis, de pessoas que trabalham. Ela, inclusive, é uma especialista em home care, de pessoas que estão sendo atendidas em home care. Então, assim, tem uma confiabilidade muito grande de dizer que a coleta domiciliar, assim como a que é feita no laboratório, tem a mesma qualidade. Gostaria de entrar num tema que eu gosto muito, humanização da marca. Falando nisso, o Laboratório Vida. Estamos empenhados e o Dr. Fabrício, ele entende muito bem que a humanização ela não vem só para os pacientes. Diz um pouquinho aí de como funciona essa humanização, esse cuidado interno na sua empresa, que é um diferencial muito grande. Por isso que eu estou criando esse canal aqui de bate-papo, de descobrir como que as marcas, elas tentam colocar a essência no seu negócio, né? E o Dr. Fabrício é expert nisso. Até massagem paga para os funcionários, pessoal. Nada vem sozinho. Eu não consigo fazer nada sozinho. Eu consegui fazer sozinho quando eu era pequenininho. Aí eu colhia, depois eu juntava, dirigia, levava para o laboratório, voltava, fazia o exame a noite toda. No dia seguinte, levantava cedo, colhia de novo. E assim eu fui fazendo, até que apareceu mais um cliente. Esse cliente precisava de mais um colhedor e era um outro local, então eu tive que contratar mais um. E assim, mais um, até que a gente foi se tornando a equipe e o laboratório foi tornando o que ele é hoje. Eu trabalhei em algumas empresas e trabalhei em algumas situações, trabalhei fora do país também durante um tempo. Isso é um papo para um outro momento.
E por ter experiências de multinacionais, por ter experiências de locais, eu notei que algumas medidas são necessárias para que você tenha um direcionamento da sua equipe, para que as coisas aconteçam de forma que os procedimentos operacionais padrões sejam seguidos. E isso é importante porque evita que existam falhas, né? Procedimentos diferentes levam a consequências diferentes no final do dia. Eu faço analogia em relação a bolo. Se você usa uma quantidade de farinha diferente a cada bolo que você faz, fatalmente você vai ter um bolo com uma consistência diferente também quando você termina de assar. Mas, quando se trata de saúde, a gente não pode lidar com esse pode ser, a gente tem que ter certeza no que está fazendo. Para isso, eu imagino que a equipe ela tem que estar muito motivada, porque eu não posso estar hoje em todos os locais. Eu não estou no Parque Mambucaba todos os dias, eu passo lá de vez em quando. Eu procuro fazer uma rotina aleatória nesses locais. Hoje mesmo foi um dia que eu passei primeiro no Parque Mambucaba, depois eu passei no Frade. Hoje foi uma entrega de uniformes para a equipe usar em 2026, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu entrego um uniforme para cada um e eu explico a necessidade que nós temos de padronizar isso para mostrar o orgulho que a gente tem da marca que a gente está vestindo. Mas eu noto que cada um tem uma vida. Cada funcionário tem uma particularidade. Cada um passa por problemas dentro de casa, passa por situações em que não é só um profissional. Ele passa mais tempo dentro do laboratório, às vezes, do que dentro de casa. Ele levanta às 7 horas da manhã, ele só volta para casa às 5 da tarde. Se levar em consideração que ele vai encontrar o filho dele que chegou da escola 6 horas e vai ficar com ele até umas 8, 9, e o filho vai dormir 10 e ele só viu 3 horas, ele passou mais tempo comigo e com os colegas de trabalho do que com o filho. Se não tiver que fazer a comida ainda. Sim. Às vezes tem pessoas que ainda... Às vezes não, a maioria ainda vai fazer a comida, ainda vai cuidar da roupa do filho, tem da que escola ver da tarefa do dia da seguinte. escola, se tem, se não tem. Exatamente. Então, eu tenho a obrigação de tornar esse momento que ele passa comigo o menos desgastante possível. Quanto mais feliz esse funcionário está trabalhando para mim, comigo, mais ele está trabalhando, mais ele está oferecendo essa qualidade de trabalho para o público que eu preciso para estar dentro do laboratório para que a gente possa ter rendimento. Chegar num estabelecimento e ser bem atendido, mesmo que o que eu peça, mesmo que o que eu receba não seja tão bom quanto eu já recebi um dia, aquele atendimento que eu tive foi tão gostoso, aquele acolhimento foi tão satisfatório, que eu relevo às vezes e falo assim, não, poxa, tá ok. Porque no outro foi um atendimento, recebi algo impecável, mas eu fui mal atendido na chegada, fui mal atendido na saída, e eu fico pensando, eu não quero passar por isso de novo. Esses dias mesmo, uma empresa de decoração, procurando decoração para o podcast, né? E aí eu me entortei e fiz assim, porque a dona da loja estava conversando com uma possível amiga. Eu entrei, ninguém falou comigo, e eu tive que me entortei de propósito. Bom dia. Elas não responderam. Eu continuei, porque meu intuito é achar alguma coisa eu quero uma planta de canto. Eu estava procurando eu estava bem focada. Eu já tinha visto aquela loja ali. E ela não veio me receber. E eu demorei, eu olhei todos os itens. Itens de decoração tem muitos itens para você olhar. Cheguei na porta para ir embora, olhei para trás e eu esperei para ver se ela ia falar comigo. Ela não falou. Ou seja, eu atrapalhei a conversa dela. E isso ainda acontece na nossa cidade. Infelizmente. Sim. Então, assim, mais uma vez, pela experiência que eu tenho de ter trabalhado em locais com muita gente, eu noto que, à medida que você cresce, você tem que criar mecanismos, sim, de travas. Nem todo mundo tem a capacidade, ou cresceu, ou desenvolveu, ou tem uma formação que você consiga lidar com bom senso. Tem pessoas que, infelizmente, na época da escola, precisava de ter regras. Quando está no filho com a mãe, tem que ter regras. E se casam e tem marido e filho, tem que ter regras. E no trabalho não é diferente. Eu procuro não fazer essas pessoas trabalharem para mim. Eu procuro que essas pessoas elas trabalhem em outro local. Eu tenho dado muita sorte. Porque eu crio mecanismos básicos de coerência e de confiabilidade da minha marca.
mas eu procuro deixar e mostrar que as pessoas elas têm que ter uma liberdade para atuar nesse meio de campo com o público. Eu noto um carinho enorme e isso me deixa muito feliz, porque passa para o cliente aquilo que eu passo para ele, né? Eu não tenho eu não sou uma pessoa de chamar a atenção em público, eu não sou uma pessoa eu não sou rígido ao ponto de, de tratar alguém de uma forma que traga vergonha. Eu tenho um cuidado, assim como eu tenho com meus filhos. Hoje, meus filhos, os dois mais velhos, já trabalham comigo. E isso é, para mim, Isso me traz uma alegria muito grande, porque eu começo o laboratório com o meu pai, né? O meu pai me traz, me dá esse amor pelo que eu fiz. Meu pai mostra para mim e eu pegava ônibus com ele 3 horas, 4 horas de ônibus no Hospital Geral de Bom Sucesso. Colhia 400 pessoas de graça, porque eu estava estagiando e ele conseguiu esse estágio para mim. Eu tinha 17 anos e fiz isso durante 6 meses. Lógico, eu não colhia 700 pessoas sozinho, mas tinham 700 pessoas na fila. E eu colhia ali tranquilamente umas 120 pessoas. E a dona Márcia, uma senhora que meu pai me colocou para ser minha tutora, ela me obrigava a fazer e ela falava, esse aqui é o doutorzinho. Já não era nada, eu estava fazendo patologia clínica. Mas para que eu não... Ele falava para mim, fica ereto, não mostra que está inseguro, não. Se começar a tremer, diz que você precisa chamar alguém e diz que eu que estou aprendendo. Ela falava isso para mim, né? Ela, só um minutinho que a sua veia é uma veia interessante. Ela falava assim para Ela mim, ensinava tudo. vou chamar alguém aqui porque essa pessoa vai gostar de colher a tua veia. E eu estava morrendo de medo, porque é uma veia difícil. Aí ela vinha, doutorzinho, posso tentar essa? E a pessoa ficava ali, colhia, assim, e aí ela ainda falava, ele está me ensinando. Uma boa treinadora. Cara, aquilo foi maravilhoso. E hoje eu tenho 2 filhos, tenho 3 filhos, né? Tenho a Isadora que tem 15 anos, ainda está na escola. Eu tenho o Arthur, que eu sempre erro, mas já deve ter. Eu acho que o Arthur já tem 20 anos e a Helena tem 21. Se eu estiver errado, ele tem 21 e ela tem 22. Mas tudo bem. A Helena cuida da minha parte financeira do laboratório. Ela é uma pessoa que resolveu isso para mim. Cuida do laboratório de uma forma maravilhosa, humana. As pessoas não olham mais para ela como filha do dono, olham para ela como uma pessoa que resolve o problema do laboratório. Ela é uma referência. Uhum. E eu tenho o Arthur, que... O Arthur, ele é um cara que ele protelou muito para entender o dom que ele tinha. Ele queria fazer coisas que ele achava que era melhor, que de repente fosse... Mas existem situações em que a gente tem a facilidade. Esse cara, ele entra no laboratório e começa a fazer o curso de patologia clínica, assim como eu, ainda antes de terminar o 2º grau. Eu coloco ele para fazer, quando ele estava cursando o 2º ano, ele faz o 2º ano todo, depois ele faz o 3º ano dele todo, e quando ele se forma no 3º ano, ele faz mais 3 meses e se forma em patologista clínico. Então, eu coloco ele no laboratório junto com uma profissional que eu tenho lá, que é a Aretusa, que é uma pessoa que está comigo há muitos anos. E a Aretusa fala para mim, ele colheu sangue sem titubear. Ele não tem medo. Ele furou, ele pegou o paciente, ele colheu sangue. E ele tentando sair disso. Não, eu quero fazer contas, eu quero mexer com a parte de... Mas não faz uma conta direito. Porque não é a praia dele. Não é que ele não saiba. Mas ele é um cara... Não, ele é um cara que se pegar ali e entrar na... Ele faz exames de laboratório, ele faz a parte de triagem de material, ele faz a parte de imunologia com uma confiabilidade absurda. Mas que bacana essa hereditariedade, né? Pois é, e a briga que ele tem de não querer fazer isso
era uma coisa que me deixava preocupado dele, de repente, forçar uma barra numa outra coisa e não aproveitar o dom que ele tinha. Eu preciso hoje... Mas, ao mesmo tempo, também não tinha na sua cabeça aí de achar que estava forçando uma situação, de que tinha que seguir seus passos? Não tinha isso também? Eu acho que... Ele dele pensar isso também, né? O que eu imagino, assim, essa galera de hoje, esse público de hoje, eles precisam... Eu dei um prazo. A Helena chamou de ano sabático. Ela termina o 2º grau e fala assim, eu vou tirar um ano sabático, onde eu vou descobrir o que eu quero fazer. Eu olhei isso como uma enrolação, como uma situação onde não deveria existir, mas ok. Deu oportunidade. Vai. Eu não tive isso. Eu, no ano sabático, eu estava com 2 filhos, né? Mas, ok, então vai fazer seu ano sabático. Passa um ano sabático dela e ela não me dá nenhum tipo de direção. E aí eu tive que impor. Assim como o Arthur. Por quê? Lá na frente, se algo que ele quiser fazer, ou que ele quiser tentar, e ele tiver mais velho, pelo menos se nada daquilo que ele fizer deu certo, ele volta e ele já tem um curso técnico ou um curso superior, onde ele pode trabalhar e conseguir um emprego decente para pelo menos sobreviver, até que ele siga o sonho dele do que ele quer fazer. Eu não sou contra. Ele quer fazer direito, ele quer fazer administração, qualquer outra coisa, faz. Mas ele já tem uma profissão, ele já vai trabalhar em algo para que ele possa fazer aquilo ali de forma tranquila, sem ter a pressão de precisar que aquilo termine rápido para ele ganhar dinheiro. Né? Em contrapartida, se eu conseguir fazer com que eles amem o que eu construí, o que é muito raro nessa vida de hoje, você ter filhos que perpetuam aquilo que você fez, mas se eu conseguir que eles entendam que aquilo que já existe para eles pode ser fácil, seguir em frente e trabalhar, é uma coisa maravilhosa para eles. E para mim também. Né? E em se tratando do resto da equipe que está lá, fora os meus filhos, e que eu olho para eles com a mesma preocupação que eu tenho. Ninguém sabe, e talvez eu nunca tenha falado isso. Para uns eu pago algo, um curso, para outros eu pago a escola do filho, para outros eu pago um treinamento, para outros eu pago um processo de saúde, para outros... Cada um tem uma particularidade comigo, dependendo do que eles precisam. Eu não faço isso por favor, eu faço isso para manter uma qualidade de vida, né? Para que eles tenham tranquilidade. Quanto menos preocupados eles estiverem com situações fora dali, mais eles estão focados dentro do trabalho. Ah, é porque você é bonzinho. Não! Existe um lado empreendedor que imagina que se você está focado 100%, com preocupações zero, e que você está focado no teu trabalho, você vai render muito mais, né? E se aquele cara trabalha e me dá lucro, por que não dividir esse lucro com ele de alguma forma? Por que não transportar para ele aquele dinheiro que eu estou ganhando porque ele está trabalhando bem, né? A capacitação, a formação, um curso, uma faculdade, né? Isso é uma coisa que eu sei que tem profissionais, empresários na região que fazem isso e que seguiram esse processo e que hoje tem uma equipe fantástica. Que a frase que eu ouvi uma vez, que falaram para mim, e que se eu seguisse, eu seria um empreendedor bem-sucedido. Faça com que os profissionais trabalhem por você e não para você. Porque quem trabalha para você porque você paga o salário deles. Trabalha para você porque você paga a passagem para eles irem. Só que no momento em que você tiver algum problema, tiver alguma situação, passar por uma dificuldade, esse cara para de trabalhar para você e vai trabalhar para outro. Agora, aqueles que trabalham por você porque você é uma pessoa importante para eles. Porque você é um bom patrão. Porque você é uma pessoa que olha para eles como um indivíduo. Que olha para eles e que entendem que eles têm uma família, que eles têm um filho, que eles têm uma pessoa que precisa de ajuda. Seja um irmão, seja um pai, seja alguém na família passando necessidade. Então, eu acho que eu tenho muita gente ali que trabalha por mim. E isso, para mim, é um diferencial absurdo e é a fórmula que faz com que o Laboratório de Vida hoje consiga estar existindo num cenário político, num cenário econômico tão difícil quanto é o nosso, do Brasil, e mesmo assim a gente consiga ainda pensar em expandir, como a gente vai fazer em 2026.
Então, eu agradeço muito a minha equipe, a todos que estão ali, a todos que estão chegando agora e aqueles que estão comigo já há tantos anos. E essas pessoas que estão ali, eu só tenho a agradecer. Cada um deles que eu olho, que eu converso, que eu abraço, que eu dou bom dia, em que eu escuto toda vez que tem algum problema, seja uma situação... Eu sei que quando pedem para mim, para sair mais cedo, ou que vão no médico, ou que estão doentes, eu não preciso nem pedir atestado, porque eu sei que está indo porque realmente está doente. Aqueles que fizeram isso e que não estavam, e que, de certa forma, usaram a minha confiança de forma errada, não estão mais ali. Não estão mais ali. Eles são automaticamente expurgados por todos aqueles outros que acham um absurdo fazer aquilo com uma pessoa que tem a capacidade de entender se você realmente fala a verdade. Porque os seus valores estão muito bem esclarecidos. Sim. Dentro da sua empresa. Dentro da empresa. A cultura, né? Você criou uma cultura Sim. de honestidade. Eu não preciso colocar uma câmera para ver se a pessoa chegou, um cartão de ponto para essa pessoa, se ela está saindo mais cedo, saindo mais tarde. Não preciso. Ela sabe do trabalho, ela sabe do serviço, ela sabe da obrigação, ela sabe que ela tem que cumprir uma missão dentro do laboratório, que é tratar bem o público, atender bem o público e entregar o produto do que foi feito, que é o resultado daquele exame. E a minha... E não ter medo de perguntar quando tem dúvidas, né? Não, porque as respostas são feitas de uma forma muito suave. Eu não tenho capacidade... Não importa a pergunta. Ela vai ser respondida como se fosse mesmo que, às vezes acontece, de funcionários que estão ali há 10 anos perguntar uma coisa que fala assim, não é possível. Mas você responde, e depois você chega no particular e fala, por que você perguntou aquilo? E, às vezes, aconteceu, tem uns 15 dias, uma pergunta tão óbvia que eu falei, não, o paciente não estava confiante na resposta da recepcionista e queria ouvir a resposta do doutor. Aí, ela, então, faz uma chamada e ela, num áudio, faz uma pergunta e ela diz, o senhor poderia dizer isso para mim, por favor? Eu nem respondi, nem perguntei o que está havendo. Eu respondi da forma que eu sempre responderia e que era exatamente o que ela falou para o paciente. Ela me agradeceu, desligou, ali. Depois que passou um tempo, ela me ligou de novo e me explicou a situação. Entende? Então, assim, isso é uma parceria. Isso é entender e confiar na equipe que você tem. Né? Então, eu estou muito feliz, estou muito tranquilo, muito confiante de fazer essa expansão que a gente vai fazer, de executar esse movimento de crescimento para 2026, mesmo morrendo de medo de 2026. Mas eu vou fazer porque eu acho que eu tenho uma equipe forte e uma turma que está aí pronta para que a gente possa crescer um pouco mais. Eu acho que assim a gente finaliza com chave de ouro, né? Eu quero te agradecer. Não sei se vocês sabem, a Mariana, além de ser uma pessoa que tem essa veia de empreendedorismo, é uma pessoa que há muitos anos trabalhou comigo. Eu era supervisor de uma unidade laboratorial. A Mariana começou como recepcionista. Tinha um potencial absurdo. Sempre foi uma pessoa extremamente comunicativa. Gente, faz muito tempo que isso, eu tinha meus 18, 2009. anos. 2009. Foi quando eu a conheci. Sempre era agitada. E quando eu tive a oportunidade de rever Mariana, ela já estava iniciando o processo da sua empresa. Me ignorou porque estava cheio de clientes. E aí, um belo dia, ela então caçou lá uma foi no Facebook. E me procurou e a gente então iniciou a parceria e eu tenho hoje o prazer de estar fazendo esses vídeos e me comunicando para poder mostrar para vocês quem eu sou, o amor que eu tenho pelo meu trabalho, pelas coisas que eu faço e poder juntar a marca Vida com a marca Fabrício, né? E mostrar que nós somos uma coisa só. E mostrando sem exposição da sua vida pessoal, né? Isso é o mais importante, que é o que você tinha me pedido, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Exatamente. Meus filhos estão fazendo parte da minha vida profissional agora, então eles vão fazer parte também dessa exposição. E eu acho que isso é importante para eles, porque vão herdar algo que a gente está construindo. Né? E eu não quero. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem muita gente que se expõe de uma forma e que se coloca numa posição
passe uma ideia. Eu não quero passar o que eu tenho, o que eu faço, eu quero passar o que Onde eu vou, onde eu não vou, mas eu não quero nada disso. Eu quero que vocês conheçam o Fabrício que ama o que faz, que é o profissional que criou o laboratório, e um laboratório que só existe porque tem um grupo por trás que ama o que faz também e que atende vocês de uma forma maravilhosa e que... Criando cada dia um movimento de marca que tem conectado as pessoas, Sim. a dor da pessoa e a necessidade que o laboratório atende. Né? Sim. Isso para mim é o mais importante. Então, o Laboratório Vida está aqui na cidade já há 15 anos. A gente tem um carinho enorme por Angra dos Reis. Eu vim para cá em 2000. Desde 2000 eu estou aqui, passei por vários locais, trabalhei no Laboratório Fantástico, que foi o laboratório do Hospital de Praia Brava, fiz parte dessa equipe, que é um laboratório que existe até hoje. Tive a oportunidade de chefiar esse laboratório, né, há uns anos atrás, um laboratório que tem um potencial enorme para atender essa população. E hoje poder trazer para vocês o Vida cada vez mais forte, cada vez mais... com mais confiança no que está fazendo e que possamos crescer mais, poder ter mais espaço, ter mais áreas de atuação e que venha 2026. Né? Que venha 2026, estamos preparados. Amém. Gostaria de agradecer aos patrocinadores que fizeram tudo isso acontecer. Sabemos que nós não andamos sozinhos. Patrocinador oficial desse programa é o Laboratório Vida. Fabrício, muito obrigada. Quem eu vou mencionar aqui são as pessoas que também fizeram acontecer muita coisa, porque recentemente eu troquei de espaço, eu fui de uma rua para outra. Então essas pessoas que abraçaram a minha causa, acreditam na minha potência, na minha habilidade de estarem junto comigo. São eles: o Johnny, do Top Frio. Instalaram um ar-condicionado aqui em um dia, eu não precisei me preocupar com nada. Agradecer a Isabel Gouveia, consultora e diretora da Mary Kay, que fez essa maquiagem maravilhosa. Muito obrigada, Bel. Vou deixar o QR Code dela aqui no canto da tela. E se você quiser comprar algum produto, você tem 10% de desconto. Não perca, né? Eu pedi licença para falar a respeito desse outro patrocinador, que para mim foi o mais importante, porque eu sou um amante de vinhos, né? E nós fomos aqui agraciados com 3 garrafas de vinhos maravilhosos. O Vinhateiro. Vocês vão fazer um contato com eles aqui no QR Code que vai ter aqui em alguma parte da tela. É uma adega de vinhos com vários rótulos. Ali você vai encontrar títulos chilenos, argentinos, alguns nacionais, de uvas que são maravilhosas, como a Merlot, a Sauvignon Blanc ou a Malbec. Ou seja, faça contato com eles, entre em contato e solicite. Eles não vão hesitar em nenhum momento de te dar uma curadoria a respeito do que você vai buscar de vinhos, até mesmo para harmonizar com o que você vai fazer naquele momento. Eu vou estar tomando com queijos, eu quero apenas um vinho para tomar à noite. Não, eu tenho um grupo de amigos que vou receber, eles vão te dar todo o auxílio para que vocês possam estar recebendo esses vinhos em casa e poder degustar da maneira que eu degustei aqui. Inclusive, eu volto aqui toda semana, se o vinhateiro promover pra gente aqui e patrocinar os vinhos aqui pra gente. Eu tô maravilhado com o atendimento que foi feito e com a qualidade do vinho que eu tomei. Eliana e Rinô, muito obrigada por essa parceria, tá bom? Espero que a gente esteja nessa temporada juntinhos, coladinhos. Porque, assim, eu tive que perguntar pro convidado qual é o gosto dele, né? Então... ela fez ele escolher, na verdade, pelo WhatsApp, no atendimento, do que ele preferia, e ela trouxe aqui pra gente para essa gravação. Muito obrigada, Eliana. E se você deseja, é 10% de desconto, não perca. Final do ano, a gente sabe que tem festas, tem Natal, tudo para combinar com o que você deseja e apreciar nesse final do ano, tá? O próximo parceiro é o Espaço Labelle. Obrigada, Cris, por esse penteado que você fez aqui, as minhas unhas. Se não fossem vocês, gente, nada disso tem acontecido, porque, de novo, pautando, nós não andamos sozinhos, né? Nós precisamos sempre um do outro. Quero agradecer também ao Paulo Pescados. Paulo, muito obrigada. Ele mandou pra gente camarão empanado e bolinho de bacalhau. Imagina isso na sua festa, isso de fim de ano. Uma delícia, tá? Paulo, ele já é da área de pescados há mais de 19 anos, então ele decidiu esse ano abrir a sua própria peixaria. Ele fica lá no Campo Belo,
Mas ele também trabalha com delivery. E você que está assistindo esse vídeo aí, o QR Code também está aqui do lado. Você vai ganhar 10% de desconto. Sabe qual é o diferencial dele? Isso aconteceu comigo, tá? Comprei polvo com ele. E eu não tinha nunca feito uma receita de polvo. O que ele fez? Ele fez todo o passo a passo para mim, porque ele é chefe. Então, quando você tiver dúvidas, você quer comprar algum peixinho com ele, quer fazer um prato diferente, ele te dá a sua consultoria também. Você desconhece uma peixaria que também te dá consultoria, né? Atendimento personalizado e o melhor preço da região, garanta o seu. Uma das apoiadoras é a Kátia, do Reis Boutique, ali na Coronel Carvalho, com esse look maravilhoso. Depois eu vou botar uma foto aí pra vocês. Eu pedi pra ela, eu falei pra ela qual era o tipo de entrevista que eu ia fazer e ela fez um personal comigo aí, falou que o branco ficaria melhor, mais harmônico, porque era laboratório. Muito obrigada, Kátia. Você vai ganhar 20%. Eu disse 20% se você ler esse QR Code aqui no canto. 20% para quem for pagar no dinheiro ou no Pix. Você pode parcelar no cartão até em 6 vezes e aí é 10% de desconto mesmo assim no cartão, tá? Então, não perca essa oportunidade, vem festa aí. Essa é a chance de você ter o seu vinho, ter o seu look, né, doutor Fabrício? Tudo completo pro final do ano. E aí, ó, você vai economizar. E a última apoiadora é a Hora Unique, com a doutora Thaís. Eu gostaria de mencionar eles nesse programa. Eles são meus clientes de marketing. Um beijo para vocês. Ó, lê esse QR Code aqui. Se você deseja fazer um tratamento dentário, eles são especialistas em implantes, tá? Mas também a doutora Thaisa pode fazer se o seu caso não é fazer implantes, ela trata outras objeções que você tiver. Leia esse QR Code, diga que você viu esse episódio e você vai ter um valor especial para você. Muito obrigada por ter ficado até o final. Eu estou honrada por você ter ficado comigo. Muito obrigada e eu te vejo no próximo episódio. Um beijo.